obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Amém? Ponto. Primeiro momento dessa carta, a gente vê aqui elogios, reconhecimento. Deus está escrevendo a respeito dessa igreja. Está muito alto isso aí? Eu estava ali, achei que estava alto aberto. Tem como? Está alto, querido. Vocês sabem quando eu me empolgo, né? Estou quietinho ainda. Mas esse primeiro momento dessa carta que a gente leu aí, Deus está falando, eu conheço as suas obras, é só elogio. Sei que vocês estão fazendo mais agora do que no começo. Conheço a perseverança, conheço a busca, tudo isso Deus está levando em consideração. Se essa carta parasse aí, a gente poderia aplaudir a Deus e falar, que igreja aprovada por Deus, um povo que no final, quando a carta é escrita, estava se dando mais do que no começo. Então era um povo que tinha crescido no trabalho. Era um povo que tinha crescido na entrega, no fazer a obra de Deus. E Deus já conhece isso. Aí vem um ponto, agora nós vamos entrar na segunda etapa da carta. E é nessa segunda etapa que eu quero me prender. Sabe por quê? Porque essa carta foi escrita à igreja da época, porém, é para a igreja de hoje. Porque, querido, tudo que está escrito em todas as igrejas, são 7, tudo que foi escrito lá se adequa à igreja de hoje. E aí, depois desse primeiro momento, diz, conheço suas obras, sua perseverança, conheço o seu amor, sua fé. Olha, aí, verso 20, vai entrar agora dentro de um outro contexto. Diz assim, ó, no entanto, ou mais, porém, na minha está assim, no entanto, contra você tenho isto. Meu Deus. Verso 20, no entanto, contra você tenho isto. Aí vai dizer o que ele tinha contra. Tantas coisas favoráveis, mas agora ele vai falar o que tem desfavorável em relação àquela igreja. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ponto. Tenho contra você, porém, meu Deus, tantas coisas, ok, mas agora Deus vai falar, mas eu tenho algo contra ti. E o que eu tenho contra você é que você tolera. Ouça aqui, querido. Para quem essa carta estava sendo endereçada, que era o líder daquela igreja, Deus aqui não está falando o que ele fazia. Ele está falando que ele tolerava. O que é isso? O que é tolerar? Tolerar é você dar uma de João sem braço. Você está vendo a coisa se transcorrerem, você está percebendo um espírito esquisito. Verso 20, no entanto, contra você tenho isto. Aí vai dizer o que ele tinha contra. Tantas coisas favoráveis, mas agora ele vai falar o que tem desfavorável em relação àquela igreja. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ponto. Tenho contra você, porém, meu Deus, tantas coisas, ok, mas agora Deus vai falar, mas eu tenho algo contra ti. E o que eu tenho contra você é que você tolera. Ouça aqui, querido.
Para quem essa carta estava sendo endereçada, que era o líder daquela igreja, Deus aqui não está falando o que ele fazia. Ele está falando que ele tolerava. O que é isso? O que é tolerar? Tolerar é você dar uma de João sem braço. Você está vendo a coisa se transcorrerem, você está percebendo um espírito esquisito, mas você faz de conta que não está vendo. Você aguenta conviver com aquilo e aquilo não te incomoda. Então, esse pastor aí, esse líder, ele não fazia, ele não cometia adultério, ele não cometia imoralidade sexual, mas ele tolerava um espírito de Jezabel na igreja. Ele aceitava, ele era conivente, ele era aquele que, tipo assim, não vou nem tocar, deixa rolar. Querido, tão errado quanto fazer é ser conivente com o erro. Ouça o que eu estou te falando. Às vezes a gente acha que o melhor lugar para a gente é ficar sem se comprometer. Ah, não vou falar, não quero nem saber. Epa, peraí. Se Deus fosse escrever uma carta ao teu respeito, ele poderia botar muitas qualidades, mas chegaria num ponto, tenho contra você, que você é conivente com o pecado, você tolera o espírito, né? Espírito da mentira, você convive com o espírito contrário ao meu espírito e não se incomoda com isso. Então, esse pastor ali, esse líder não fazia, mas ele tolerava, ele aguentava, ele suportava conviver com esse espírito. Agora, qual é o espírito? De Jezabel. Quem era Jezabel, querido? Jezabel era a rainha, a esposa do rei Acabe. A Bíblia diz que não houve rei como o rei Acabe, mau. Por quê? Porque a sua mulher Jezabel o induzia ao erro. Jezabel introduziu em Jerusalém a idolatria, a imoralidade. Era uma mulher maligna. E essa Jezabel, esposa do rei Acabe, ela, além de tudo isso, dela ser... Deixa eu ver. Dela ser maligna, ela não só vivia debaixo da malignidade, mas ela introduzia isso no meio do povo de Deus, querido. E aí, ela como líder, como rainha, ela influenciava as pessoas, a idolatria, a imoralidade sexual. Ela trouxe para Israel maldição. E aí nós vamos detectar agora o espírito de Jezabel. Porque ali Deus está falando, você tolera o... Lê aí, vamos ver aí. Tenho contra ti, ó. No entanto, tem contra... que tolera Jezabel, aquela que se diz profetiza, com seus ensinos, induz, né? Queridos, vamos então falar um pouco desse espírito de Jezabel. Por quê? Porque hoje Jezabel não está corpórea, mente, ela morreu. Ela foi uma rainha má, uma rainha que já tenho falado a respeito, mas ela morreu. Mas o espírito que a movia não morreu, está vivo e ativo. Esperamos em Deus que não esteja ativo entre nós. Amém? E nós vamos falar agora de alguns espíritos compatíveis com Jezabel. Como eu vou discernir ou associar a Jezabel alguns espíritos pela conduta dela? A gente vai ver que era uma mulher sedutora, profana, sem temor e por aí vai. Então, ali no texto que a gente leu, o Senhor já declara assim, imoralidade sexual. Leu aí? Quantos leram e concordam com o que está escrito aí? Você conseguiu ver aí o que está escrito? Portanto, tenho contra você que toleras Jezabel, a que se diz profetiza, né, que induz o meu povo, meus servos, a
imoralidade sexual. Viu aí? Está escrito aí ou não está, gente? Eu estou inventando isso? Está escrito. Então, qual é o primeiro espírito que a gente quer falar? Espírito de prostituição. O que é se prostituir, querido? Prostituição tem a ver com profanação. Se esse copo aqui, ele foi construído, foi feito para ser recipiente da glória de Deus, e se ele é ocupado com outra coisa, eu estou prostituindo esse copo, porque ele não está ocupando a função pelo qual ele foi criado. Então, prostituição é tudo aquilo que foi feito para um objetivo e acaba sendo usado para outro. Toda vez que você se mete com impureza, você está se prostituindo o santuário de Deus, que é a sua vida. Agora, a impureza não é só sexual, ali está falando, e a gente vai entrar. Mas você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, a mentira é uma forma de sujeira, impureza, né? Viver uma vida onde você não tem compromisso de arcar com as dívidas que você assume, é impureza, é sujeira. Porque Deus nos criou para sermos referenciais, para sermos instrumentos de bênção. Então, se você usa a sua vida como exemplo, esse copo simboliza a sua vida. Se eu jogo areia aqui, esse copo está cumprindo a função pela qual ele foi criado? Então, eu estou prostituindo o copo. O copo não foi feito para colocar areia. Foi feito para ser colocado algum líquido onde a gente possa beber. Mas se eu encho ele de areia, ou se eu boto outra coisa fora do propósito pelo qual ele foi criado, eu estou prostituindo. Então, se você faz tudo, se você vive uma vida errando o alvo pelo qual Deus te criou, você não vou completar. Prostituição. Agora aqui está falando sexual, tá vendo? Especificou. Então, prostituição não é só sexual. É tudo que te tira do propósito pelo qual Deus te criou. Você adulterou, você, prostituiu o copo usando-o de forma indevida. Agora ali fala de um tipo de prostituição que é sexual. E isso, querido, a gente tem que falar. Por isso que eu falei que a palavra não é muito fácil de digerir. Por quê? Porque esse espírito de Jezabel, esse espírito de imoralidade sexual, é algo que paira sobre, não só Magé, mas no Brasil, no mundo em que a gente vive. Tudo aponta para um apelo sexual. Você vê uma propaganda de carro na televisão, tem uma mulher lá seminua. Não é isso? Você vai assistir um filme, está lá o apelo pela imoralidade. Está lá o apelo apontando, sugestionando uma impureza sexual. E hoje, nós não podemos deixar de falar agora eu sempre esqueço, das redes sociais. Nós não podemos deixar de falar. Queridos, hoje em dia, uma das maiores causas de adultério, o meio pelo qual o adultério tem entrado são as redes sociais. Tem gente, querido, que está caindo em cilada, em armadilha, em adultério, em prostituição via internet. Por isso, muito cuidado com quem você aceita no Facebook. Muito cuidado com quem você bate papo no WhatsApp. Muito cuidado. Eu lembro que eu tinha um Facebook. Logo começando a ver Facebook, eu tinha lá Facebook, aí no auge de mexer, eu fui aceitando uma porção de gente. Nem conhecia, mandava convite, eu aceitava.
Aí um dia, alguém puxou conversa comigo, eu respondi, aí, eu sempre lá, pastora Angélica, aí veio uma conversinha assim, você é pastora mesmo? Eu, Aí eu senti já o Espírito, primeira coisa, não respondi, excluí. Desde esse dia eu parei de aceitar qualquer um, inclusive, não só não estou aceitando, como estou excluindo uma porção. Tem muita gente que eu excluí do Facebook, sabe por quê? Porque é demais para minha cabeça. É demais, há uma futilidade, uma carnalidade, um besterol, que chega a me dar enjoo, querido. Então, preste atenção, esse espírito de Jezabel, ele age na prostituição, é um espírito de prostituição. Em todas as áreas, mas também sexual. As igrejas, deixa eu falar isso com bastante seriedade. As igrejas, querido, falo as é generalizando mesmo, está desatenta a esse espírito que se infiltra dentro delas. É possível a gente estar convivendo com o espírito de Jezabel, espírito de prostituição entre nós, e a gente não se dar conta. Sabe por quê? Porque Jezabel era dissimulada. Esse espírito, nem sempre ele vai se expressar, ele vai ficar camuflado, e aí você ouve, é um irmão que foi pego no laço, é outro que caiu ali, é um que começou com uma conversa boba com alguém e acabou indo para um nível mais sério. Prostituição. Começa a conversa. Primeiro, eu penso que se você é uma pessoa bem centrada em Deus, você não tem que ficar batendo papo com o homem. Se você é mulher. E se é homem, não tem que ficar também de conversinha mole com... Quantos entendem o que eu falo? Esse espírito de prostituição, ele é muito sutil, a princípio. Até chegar no momento onde existe um envolvimento, porque as conversas começam a transcorrer e daqui um pouco um está fazendo proposta para o outro. Gente, há muitos casos. Vídeos, fotos. É possível a gente ver esse espírito em algumas pessoas. Tem homem que você olha e você fala assim, ele não está puro, não. Tem um Zé Pilintra ali. Tem. Você percebe. Aquele espírito malandro, aquela coisa, você olha, e a mulher? Percebe? Percebe-se. Então, primeiro espírito de Jezabel, prostituição. Se guarde, eu de novo estou falando. Veja com quem você conversa. Telefone, Facebook, seja o que for, querido, guarda os teus olhos, teu coração, porque essa igreja foi reprovada porque tolerava esse espírito de prostituição. Segundo espírito, idolatria. Espírito de Jezabel, idolatria. Pastora, mas eu não me curvo diante de santo nenhum. Pois é, pode não ser um santo de imagem, de gesso. Mas se você se curva diante do seu filho, é ele que manda. A sua alegria depende dele. Se você se curva diante da tua casa, não, minha casa é meu. Se você se curva diante do seu trabalho, todas essas coisas ocupam o primeiro lugar na tua vida, então você é idólatra. Idolatria não é só se curvar diante de uma imagem, mas é se curvar diante de tudo aquilo que não se chama Deus. Então, se você se prostra diante do seu filho, se você se curva diante da sua casa, trabalho, tem gente que fala, não posso me envolver com Deus não, porque meu marido não deixa, porque minha esposa não quer, porque meu filho não permite. Gente,
Tem gente que está abrindo mão de um chamado de Deus por causa de coisas e de pessoas. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida, que não seja o Senhor, você se tornou um idólatra. Jezabel, sabe o que ela fazia? Ela alimentava 850 profetas. Eles comiam em sua mesa. Era uma mulher que patrocinava os falsos profetas. Os profetas lembra que Elias orou e matou 400 profetas de Baal? Pois esses profetas, eles eram alimentados por ela, ou seja, ela alimentava, ela patrocinava a idolatria no meio do povo. Então, a gente percebe o espírito de Jezabel também, dentro desse contexto da idolatria. Gente que, sabe, idolatra tudo, mas não se curva diante de Deus. Outro espírito, manipulação. Jezabel, ela era uma mulher manipuladora. Eu vou citar a referência, você anota e depois você lê, tá? Por favor. Manipulação está em 1 Reis 21, 25. Idolatria, que ela sustentava 850 profetas, está em 1 Reis 18, 19. 1 Reis 18, 19, idolatria. Manipulação, 1 Reis 21, 25. Nessa referência fala que o rei Acabe um dia ele está triste. Aí Jezabel chega no palácio, o rei está triste, não comeu, não bebeu. E ela pergunta o que está acontecendo. Aí ele fala, porque eu quis comprar a vinha que estava do lado do palácio, que era a vinha de Nabote. Então vamos supor, aqui do lado, o terreno do lado, tinha uma vinha plantada, o dono da vinha era Nabote. Aí o rei Acabe, ele queria comprar o terreno do lado para fazer uma horta. Olha a futilidade, chega a dar raiva. Ele queria comprar o terreno do lado para fazer uma horta. Só que Nabote não quis vender a horta, a vinha, porque era herança. Aí Acabe fica deprimido, triste, deita na cama e não quer comer. Aí entra Jezabel em cena. Por que você está triste assim? Nabote não quis me vender a vinha. Aí ela fala, vou resolver isso agora. Ela sabe o que ela fez? Ela arrumou 2 testemunhas falsas para testemunharem contra Nabote, que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Armaram lá um cerco, botaram Nabote sentado e as 2 testemunhas testemunharam. E Nabote foi condenado à morte, apedrejamento. Quando Nabote morre, porque apedrejaram, mataram, ela vai lá, fala para Acabe, pode sair, pode levantar e toma posse da vinha, a vinha é sua, Nabote já está morto. Uma mulher maligna, manipuladora, manipulou toda uma situação para se beneficiar. Manipulação. Querido, essa palavra manipulação me dá arrepio. Porque nós não podemos sermos líderes manipuladores. Nós não podemos armar situações para nos beneficiar, queridos. Nós não podemos lidar com as coisas de Deus e com as pessoas onde nós venhamos querer armar esquema para nos darmos bem em cima das pessoas. É um espírito que, graças a Deus, aqui não é muito, mas a gente percebe. Existem alguns líderes que falam assim, isso muitos anos atrás, graças a Deus, olha, eu gosto de preto, todos os meus discípulos têm que vestir preto. Já pensou isso? Né? Não estou dando exemplo, não é no literal. Mas, não, quem eu cuido tem que ser assim. Querido, ninguém tem que ser nada. Amém? Nós só temos que ser aquilo que Deus sonhou e planejou. Esse negócio de manipular, da gente querer transformar pessoas em robôs, isso está fora da palavra. Um dia eu já tentei não ser eu, me dei mal, quebrei a cara. Agora eu sou eu. Né? Sai, toda manipulação.
toda cópia. Não quero copiar. Eu quero ser original naquilo que Deus tem para a minha vida. Então, Jezabel, ela era manipuladora. E por último, eu vou deixar outros 3 espíritos para falar semana que vem. Vou parar porque já são 9:10. O outro espírito, está em 2 Reis 18:4. 2 Reis 18:4. Depois você lê essas referências, por favor. Semana que vem nós vamos falar dos mais 3 espíritos condizentes a Jezabel. Mas o último espírito aqui por hoje é espírito de perseguição. Ela perseguiu tanto e matava os profetas do Senhor, que Obadias escondeu 100 profetas numa caverna. Aqui, ó. 2 Reis 18:4. Jezabel, ela perseguia os profetas de Deus e mandava matar. Tudo que se chamava Deus, ela queria anular. E aí, Obadias, que era um servo deles, ele temia Deus, o que ele fez? Ele pegou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 em uma e 50 em outra. Ou seja, ele preservou a vida daqueles profetas, porque Jezabel tinha propósito de exterminar com todos os profetas de Deus. Perseguição. Você já foi perseguido de alguma forma? Você sente esse espírito, alguém, em pessoas que fica te mirando para querer te pegar? Perseguição, né? Um dia alguém falou, e é verdade, que nós não fomos chamados para ficar bisbilhotando ou perseguindo, observando. Nós somos aqui, querido, para sermos puros diante de Deus. A Bíblia diz assim que tudo é puro para os puros, mas tudo é impuro para os impuros. Tudo é puro para quem é puro. Pode ser um troço mais esquisito, mas você olha com um olhar de pureza, porque a pureza faz parte de você. Agora, da mesma forma, tudo é impuro para quem é impuro. Perseguição. Sabe, a maior perseguição que essa igreja, sofre, não é com ímpio, gente do mundo, é com gente de outra igreja. E eu falo isso com pesar, porque você nunca viu a gente aqui falando mal de igreja nenhuma. Já ouviu alguém aqui falando, porque a gente é tão ocupado que nem tem tempo para ver o que acontece na metodista, batista. A gente não tem tempo e nem interesse. Mas a gente é muito perseguido por outras igrejas. Se a gente fala A e eles ouvem, eles pegam o A e botam um tom além da conta em cima do A. Meu Deus, não pode falar A. Se a gente faz uma programação, se a gente celebra aqui, é porque essa igreja, aí tem gente falando, a igreja, a comunidade está cheia porque é uma igreja fácil, a porta é larga. Muita gente com dor de cotovelo, querido. Muitos líderes com dor de cotovelo. Porque está ano tentando e não consegue. Aí é fácil pegar pedra e tacar em quem está conseguindo. Então, perseguição. Enquanto nós vivermos, seremos perseguidos. E não perseguidos, muitas das vezes, pelo mundo, que também nos perseguem, mas por crentes, por gente que professa a mesma fé que nós. Então, o espírito de Jezabel é um espírito de perseguição, é um espírito de observação, porque ela perseguia para matar. Gente, é um espírito maligno. A gente vai falar que é isso, não é outra coisa. Espírito maligno de perseguição, para destruição, para destruir, para denegrir, para distorcer. Olha quantas coisas. O povo aí que já saiu daqui sabe que às vezes, que eu falo, meu Deus, como é que esse povo que nem está aqui mais sabe?
Parece que tem um agente aqui que fica bisbilhotando e vai lá e bota lá para ir para os jornais, entendeu? Você vai conversar com alguém que era daqui e não é mais? Não, porque eu sei, sabe? Às vezes é coisa que eles sabem que nem eu sei, nem a gente sabe. Porque a coisa era num grau lá, eles botam... Qual é a proposta? Denegrir a imagem da igreja, roubar a credibilidade da igreja, fechar as portas da igreja, contaminar as pessoas para que elas não se acheguem. Quantas pessoas nos procuram e falam, pastor, eu ouvi tanta coisa da igreja, eu estou aqui e vejo que não é nada disso que eu ouvi. Pois é, perseguição. São espíritos associados a Jezabel. Nós vamos orar agora, repreendendo, amém? Esses 3 espíritos, a gente falou, prostituição, idolatria, manipulação e perseguição. Vamos ficar de pé? E eu queria pedir a você, quando você vier para a casa do Senhor, busca saber o porquê você está vindo. Pastora, por que você está falando isso? Porque tem gente que vem para a igreja, querido, não é por causa de Jesus não, tá? Vem por causa de muita coisa, menos Jesus. Você sabia que o joio só cresce no meio do trigo? Tem gente no meio do trigal, está ali só para embaraçar a raiz do trigo, porque o joio, perto do trigo, lá embaixo, a raiz do joio, ela se entrelaça com a raiz do trigo. Por isso que lá na parábola, o servo pergunta, quer que a gente arranque o joio? Ele fala, não, porque se arrancar o joio, pode ser que a gente arranque o trigo junto. Por quê? Porque se entrelaçam as raízes. Significa o quê? Que o trigo é aquele que de fato quer Jesus, é de Deus, mas do lado dele tem alguém que é camuflado. Só que está tão perto que, as raízes já se entrelaçaram, que se você puxar um, arranca o outro. O joio, querido, só cresce no meio do trigo. Tem muita gente dizendo que é, mas não é. Tem muita gente, querido, muita, né? Ostentando em cima de uma aparência que o interior não é aquilo. Então, nós estamos hoje detectando o espírito de Jezabel. Vou pedir a você, toda vez que você vier para a igreja, toda vez que você for lidar com as coisas de Deus, tenha temor, tenha reverência, tenha realmente temor por saber que você está servindo um Deus muito sério, querido. E que uma atitude errada pode comprometer a sua salvação. Se é que você já é salvo. Estamos lutando, trabalhando e nos esforçando para isso. Então, todo espírito contrário ao Espírito de Deus, rejeite na tua vida. Esse negócio de vir para a igreja e maquiagem além da conta, aquela coisa exagerada, peraí, Jezabel, aquela coisa, você está de longe, você só olha, só vê a boca, né? Caraca, a boca. Aquelas coisas assim, maquiar, se arrumar, vocês sabem que a gente é bem aberto para isso. Eu estou falando do espírito de exagero, de querer ser visto, notado. Quando você se vestir, preste atenção. Você está se vestindo para quem? Quem é o seu alvo? Você pergunta ao Espírito Santo se a sua roupa está aprovada diante dele? Se você pode sair desse jeito? Quando você vem para a casa do Senhor, você vem motivado por quê? Ou por quem? Em nome de Jesus, querido. Nós vamos repreender, e já estamos repreendendo todo espírito maligno, que pode se camuflar entre nós na intenção de nos roubar, na intenção de minar a nossa santidade.
E me perdoe que eu vou agora fechar mesmo. Capitão, espírito esquisito, eu não vou tolerar. Não vou chamar no pé da orelha. Preciso. Deus está me empurrando para isso. Porque nós somos uma igreja aberta, bem jovem, mas nós não vamos tolerar espírito contra o Espírito Santo de Deus. O espírito do anticristo, nós te resistimos. Todo espírito contrário ao Espírito Santo, nós te resistimos. Em nome de Jesus. Não vamos tolerar espírito de adultério no meio da igreja. Gente casado, fornicando com outra pessoa, está repreendido. Nós não vamos tolerar espírito de fornicação. Sabe, a pessoa está flertando. Não vamos tolerar isso. Porque o Senhor é o Senhor da igreja, querido. Nome de Jesus, fecha os teus olhos, erga a tua mão. Nós vamos repreender todo espírito de Jezabel. Onde está Tiago, pessoal do louvor, por favor, fazer um barulho aqui. Quero chamar todas as mulheres aqui à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá passando mal. Toca você. Todas as mulheres. Nome de Jesus. Vem correndo. Pode chegar mais para frente. Em nome de Jesus. O termômetro de santidade na igreja são as mulheres. Pode parar, pode vir aqui na igreja ou em qualquer outra igreja. Homens mal intencionados. Mas se eles encontram mulheres santas, puras, mulheres comprometidas com a presença de Deus, ele não encontrará espaço na igreja. Então, o termômetro de santidade de uma igreja está nas mulheres. Eu e você, queridos, não podemos abrir brecha, não podemos viver uma vida, sabe, fraca no sentido de seriedade, de santidade diante do Senhor. Porque quem vier, se encontrarem aqui mulheres sérias, mulheres revestidas do fogo de Deus, mulheres apaixonadas por Jesus, mulheres sérias no comportamento, no trato, mulheres santas nas palavras, não haverá espaço, querido, para adultério na igreja. Não haverá espaço para nenhum espírito contrário. Coloque a mão, querido, na sua mente, todas as mulheres. E ore ao Senhor, fala: Senhor, eu consagro a minha mente. Pensamentos santos, pensamentos de santidade, de pureza. Toda proposta de impureza eu rejeito. Todo o assédio do mundo, todo espírito de sedução eu repreendo. Todo espírito de Jezabel eu te repreendo na minha vida. Santidade, pureza na mente, pureza no olhar, comportamento envolto em santidade e pureza. Oh, se consagre a tua mente. A tua mente é o quartel-general. É daí, querido, é daí que saem os pensamentos puros e impuros. São os seus pensamentos que te levarão por caminhos de pureza ou de impureza. Consagre a tua mente, Pai. Nós declaramos santidade na igreja. Esse espírito de Jezabel, nós repreendemos, porque nós somos mulheres santificadas, mulheres apaixonadas por Jesus, mulheres que não se vendem, mulheres que não se trocam, mulheres, Senhor, que não se abrem, Senhor, para a fornicação, para o adultério e para o pecado. Oh, amamos a tua santidade, amamos a tua santidade. Meu Deus, santifica-nos, santifica-nos, em nome de Jesus. Traga a santidade no meio do teu povo, a começar por nós, Senhor, as mulheres, que as nossas vestimentas
todos os homens, em nome de Jesus. Ó Pai. Ó Deus. Ó Deus, ó Deus. Ó Deus, um cerco de fogo, Senhor. Um cerco de fogo, um cerco de fogo. Em nome de Jesus. Um cerco de fogo. Pelo que é. Um cerco de fogo ao redor desses homens. Declare isto ao Senhor. Santidade. Voltar à inocência. Santidade. Senhor, em nome de Jesus. Acreditar. Todo espírito de Zé Pilintra. Todo espírito de Zé Pilintra. Nós te repreendemos. Em nome de Jesus. Toda proposta de adultério, toda proposta de impureza, nós te rejeitamos. Nós te repreendemos. Nós declaramos, na autoridade do nome de Jesus, espíritos contrários ao reino de Deus, espírito de prostituição, espírito de inveja, espírito que se levanta no coração do homem, de todo ego. Eu quero te repreender na autoridade do nome de Jesus e declarar que todo o espírito que reinará sobre nossas vidas será o Espírito Santo de Deus. O Espírito que tem o domínio sobre a nossa carne será o Espírito Santo de Deus sobre a nossa mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque a mão na tua mente. Coloque a mão na tua mente e diga assim comigo: mente, eu te ordeno, no nome de Jesus, que tu serás uma mente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, porque hoje eu entendi que eu preciso de ser conduzido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aplaudam o Senhor, querido. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ser curado, ser sarado nesta noite pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar, amém. Nós vamos encerrar este culto, esse Tadel, amém? Querido, você que está se sentindo vulnerável, não é para fazer nada agora, mas você sente que o seu tendão de Aquiles é essa área: olhar impuro, pensamentos, sentimentos. Você não fez nada de errado, não fez no literal, mas você sente que a sua mente é um campo um tanto quanto fértil. Vou pedir a você, procure o seu discipulador. É melhor confessar tentação do que ter que confessar pecado depois. Você que sente que você é vulnerável, você mantém a marra do lado de fora, mas você sente que lá dentro você tem uma certa tendência para a impureza, pensamento, sentimento. Você se sente tentado em alguma área concernente a essa questão de prostituição. Por favor, querido, procure ajuda antes que você caia. E aí depois é feio, vergonhoso e muitos acabam se desviando. Peça ajuda, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém? Te dê amanhã um grupo familiar cheio da graça e do poder de Deus. Está encerrado em nome de Jesus.